demais vereadores e aqueles que nos assistem. Como é triste, né, professor Adinho? No dia do professor, o senhor tem de fazer uma fala tão lúcida, tão difícil, né, a partir de uma vivência de 37 anos de magistério que o senhor mencionou aqui. É muito triste, realmente, a posição atual que vivem os professores em geral. Tirando fora aí algumas categorias, quem sabe os professores universitários, que ainda podem, como eu, ter um salário mais digno, os professores municipais e estaduais em geral têm padecido aí de toda sorte de violência, vou dizer assim, né? Não só sob o ponto de vista da violência física mesmo, a violência psicológica, uma agressão constante, um estresse constante, uma rotina estressante, com uma remuneração aviltante. Essa é a nossa realidade de hoje. Mas nós temos que lembrar algumas ilhas, vou dizer assim, né? Alguns momentos, alguns flashes, alguns momentos que apontam que isso pode mudar, que pode ser diferente. Porque senão a gente acaba fazendo uma análise de, bom, se nunca foi diferente, se nunca foi possível, quem sabe nem é possível. Nós podemos começar a pensar por aí, né? Mas não, vereador Adinho, eu tenho na memória os dois governos Brizola no Rio de Janeiro, e eu fui ao Rio de Janeiro, e eu enxerguei, eu tive esse privilégio, a minha geração teve esse privilégio, eu enxerguei a escola dos nossos sonhos. Eu vi ela funcionando. O CIEP, organizado por Darcy Ribeiro e Leonel Brizola no Rio de Janeiro, que hoje, depois da morte dos dois, virou até consenso nas campanhas eleitorais, a escola de turno integral. Quando foi lançado lá na década de 80, era considerado escola para rico. Era dito assim, não, isso é um gasto que nós não podemos nos permitir. Isso é um gasto muito elevado para a escola. Nós não temos como manter essa escola. Uma escola onde a criança vai de manhã, faz a sua higiene pessoal, se alimenta, tem as matérias do currículo básico, na parte da tarde tem o reforço, porque é uma criança que não tem o pai e a mãe que podem ajudar em casa, ela tem o reforço de um professor, ela tem atividade esportiva, de teatro, uma escola limpa, bonita, organizada, muitas com piscina para prática de esporte também nessa área, com ginásio em condições de competições, com espaço, às vezes, em escolas privadas. Pois o Brizola construiu escolas desse tipo no Rio de Janeiro, no número, anotem o número, 503 escolas para mais de 1.000 alunos, nesse padrão que eu estou dizendo para vocês. É possível, vereador Adinho. Ele construiu 503. Aí nós olhamos os governos que vieram depois, quantas escolas construíram? O silêncio corresponde ao número delas. Nenhuma. Nenhuma. Eles anunciam sobre o quê, professor Adinho? Reforma. Eles já estão divulgando as reformas. Ora, nós reformamos tantas, hein? Reformaram? Mas por que não construíram? É possível se ter escola que o povo merece, de qualidade, com turno integral, que é uma escola verdadeira, não é uma escola mentirosa, porque bota ali as crianças 2, 3 horinhas, depois manda embora correndo. Uma escola que realmente está ali para oferecer aquilo que a civilização pôde construir até agora e quer passar para as próximas gerações. E esse investimento
No professor, em primeiro lugar, porque o professor também, a primeira coisa que ele fez foi melhorar os salários dos professores. Primeira coisa é motivar os professores, para dizer, olha aqui, ó, nós estamos levando a sério a profissão de vocês. Nós queremos gente qualificada. Depois de melhorar o salário dos professores, melhorar as condições físicas para eles poderem trabalhar, reduzir o número de horas. Ontem nós tivemos aqui um encontro muito interessante com professores municipais, promovido aqui pela mesa da Câmara. O vereador Ornel convidou os professores municipais para virem aqui. Professores narrando que tem 60 horas em sala de aula. 60 horas. Ainda mais 60, está dizendo o vereador Adinho. Quer dizer, como é que nós vamos esperar de uma pessoa que tem 60 horas em sala de aula, que ele possa dedicar algum tempo para uma leitura a mais, para se aperfeiçoar, para poder evoluir na própria carreira? É uma frustração para a própria pessoa. E acaba o quê? Estresse total, porque também a estrutura das escolas piorou barbaramente. Na minha infância, eu estudei no Instituto de Educação Assis Brasil. O Instituto de Educação Assis Brasil tinha, eu me lembro, um orientador educacional por andar. Era uma coisa organizada, uma escola que tinha uma estrutura, um investimento público ali que era visível. Nós tínhamos bola para jogar, nós tinha rede para quadra de vôlei, tinha um ginásio coberto, tudo pintadinho, bonito, limpinho. Nós tínhamos uma condição para o professor trabalhar, que era outra, além do status social. Ser um professor era algo respeitável na sociedade e respeitado pelos alunos. E aí daquele que fizesse enfrentamento ao professor. Tinha toda uma estrutura da própria escola que protegia o professor. Hoje, o que a gente vê? O professor virou porteiro da escola. Ela, normalmente são mulheres ainda, é mais grave, né? Porque a mulher, de noite na escola, ela que abre e fecha a escola, daqui a pouco o pessoal entra lá, força a porta, não tem um guarda, não tem um funcionário ali para dar segurança. Nós estamos com a droga disseminada, muitas vezes o muro da escola cai, como no Colégio Pelotense nós tivemos aqui, 1 ano, o muro na Avenida Bento Gonçalves caído. É o sinal, eu acho que é o símbolo maior do descaso. Para mim, aquele episódio mostrou o descaso total que nós temos com a escola pública nos dias atuais. Porque demonstra o seguinte, o mesmo governo que daqui a pouco tem, o vereador Marcola falou aí 500 mil reais para gastar em publicidade, eu vi essa matéria aqui, achei uma matéria de 4 páginas, numa revista, que a gente sabe que essas coisas são caras. Uma matéria de 4 páginas, numa revista Evidência, Pelotas em Evidência, não conhecia essa revista também, mas 4 páginas, numa revista aqui, fazendo propaganda do governo, dizendo o que o governo fez, o que não fez, o que pretende fazer, quais são os objetivos futuros, passado, presente, a história pregressa, a trajetória política. Uma coisa que mais parece uma campanha do próprio administrador do que da cidade. Quem lê o conteúdo da matéria, pelo menos a mim, claro, cada um faz a sua leitura, mas eu lendo a matéria me parece muito mais assim, mostrando a trajetória política do prefeito, e que, eu não sei, o vereador Marcola, 500 mil reais, o vereador Marcola está dizendo que custou esse investimento aqui, que nós temos que investigar mesmo, né? Isso aqui. Mas, de qualquer maneira, tem 500 mil para publicidade, mas não tinha os 3.500 para o muro do Colégio Pelotense. 3.500. Foi o muro do Colégio Pelotense que caiu. Ficou 1 ano. E nós sabemos que as rolarias em Pelotas entregam milhares de tijolos para a administração. Milhares de tijolos, todos os meses as rolarias entregam para a prefeitura, a título de contrapartida. Mas onde é que estão esses milhares de tijolos? 20 mil, está me precisando melhor aqui o vereador Marcola, muito obrigado, vereador. 20 mil tijolos mês. 20 mil tijolos mês a prefeitura recebe. Aí cai o muro do Colégio Pelotense, e ao invés
dos 16 pedreiros que eu vi que existem no quadro da prefeitura, 16 pedreiros, se não me falha a memória, irem para lá, levantar o muro com esses 20 mil tijolos, me ajudem aí quem conhece a construção civil, mas com 20 mil tijolos eu construo um belo muro, hein? 20 mil tijolos nós tínhamos, nós temos 16 pedreiros nos quadros da prefeitura, e aí caiu o muro, o Colégio Pelotense ficou 1 ano com o muro caído. Eu chamo a atenção para esse aspecto, porque no dia do professor, o que eu ouço dos professores também no Colégio Pelotense, vereador Ardinho, tem muitos amigos que seguiram a profissão, é exatamente o descaso com a estrutura física do próprio colégio, que é o símbolo da cidade. O vereador Toninho Pérez já reivindicou nesse sentido também de melhorias, o senhor também, vereador Ardinho, eu sei que luta para ver se consegue melhorar, já foi feito um apelo para a nossa bancada também se envolver nesse tema, mas quando nós vemos um desvio da atenção da administração dessa ordem, nós ficamos até desesperançados, na verdade. Nós perdemos a esperança de que nessa administração nós tenhamos realmente aquelas prioridades que foram elencadas durante a campanha, como realmente as prioridades das prioridades. Quer dizer, olhando aquilo que são os candidatos nas eleições e depois olhando aquilo que são as realizações, nós verificamos uma distância muito grande. E é uma pena, né, que isso reflita, na verdade, uma desesperança geral em relação à política. Porque, claro, quando aparece um nome novo, uma pessoa se apresentando como a cara nova, como a novidade na política, e depois o que a gente vê são as velhas práticas. Isso desanima a todos. Mas eu queria deixar aqui, de qualquer maneira, meu abraço e a minha homenagem aos professores, principalmente os municipais e estaduais, que enfrentam uma jornada diária extenuante, e mesmo assim, recebendo muito pouco, eles estão lá. Quando não adoecem, vereador Ardinho, eles estão lá. Eles atendem as turmas, eles cumprem o seu horário. Não fazem como muitos médicos que ganham pouco e que não cumprem o seu horário na unidade básica de saúde. Outro dia eu dizia para eles, se os professores fizessem o mesmo que vocês fazem, já não tinha mais aula para nossas crianças. Então, muito obrigado, professores.